Esse vídeo foi pensado, criado e editado por mim. Então, se você gostar, eu peço que você se inscreva, deixe seu like e ative as notificações do canal para você não perder nenhuma notificação de vídeo quando sair um novo aqui. Então vamos lá. Os computadores existem há muito mais tempo do que as pessoas pensam, e ao longo de várias décadas, o significado de computador mudou bastante. A sua popularidade como item pessoal surgiu lá pela década de 1980, mas não era tão bonitinho assim como vocês estão vendo não, era bem mais humilde. E eles surgiram depois da chegada dos sistemas operacionais da Apple e da Microsoft, que misturavam gráfico e texto e que eram as empresas de ascensão daquele momento. Até a década de 1970, os computadores daquela época eram usados principalmente por três setores, que eram as grandes empresas, governos e universidades escolares. Os computadores pessoais apareceram no final dos anos de 1970, tanto que a Apple apresentou o grandessíssimo Apple I em 1976. A partir de então, a indústria de software começou a se desenvolver, com a Microsoft e Apple como as principais empresas. A Microsoft se tornou a gigante do software ao comercializar o seu sistema operacional DOS, com computadores IBM a partir de 1984. Por sua vez, a Apple lançou o Macintosh em 1984 também, marcando o início dos sistemas com gráfico e texto. Desde então, a Apple chamou seu computador de Mac para se diferenciar do restante do mercado de computadores. Então vamos lá entender como que aconteceu a evolução dos computadores até os dias de hoje. Bom, a primeira geração dos computadores começou em 1950, com a aparição do UNIVAC 1, que apesar de ser avançado para a época, ocupava mais ou menos o tamanho de uma sala de aula. Nessa geração foram utilizados tubos de vácuo, memórias de tubo fino de mercúrio e tambores magnéticos que eram utilizados como memória naquela época, no caso, a famosa memória ROM. A ideia era armazenar o programa em uma memória separada como essa, mas os tubos de vácuo eram muito caros e isso acabava desencorajando os trabalhadores a usarem ela. A velocidade dessa geração de computadores era muito lenta em comparação com as de hoje, além de serem muito grandes e precisarem de uma torre de resfriamento, já que os tubos de vácuo produziam muito calor. Segunda geração dos computadores. O maior problema dessa época era ainda o tamanho dos computadores e seu poder de processamento, que era muito baixo. Mas, por sorte, uma tecnologia revolucionária, conhecida como transistores, estava sendo introduzida nessa época e aparentemente foi muito bem vista. O transistor substituiu os tubos de vácuo e usou também núcleo de ferrite como memória, substituindo assim os tubos de mercúrio da geração passada. Neste período, foram também desenvolvidas linguagens de alto nível, como por exemplo Fortran, COBOL e Argol, que anos seguintes levaram ao desenvolvimento dos sistemas operacionais. Então vamos lá para a terceira geração dos computadores. O período da terceira geração foi de 1965 a 1971. Os computadores desta geração utilizaram vários circuitos integrados em vez de transistores somente. Um único circuito tem vários transistores, vários resistores e também vários capacitores, o que ajudaria bastante. Essa evolução fez computadores menores em tamanho do que já era conhecido, mas também fez computadores muito mais confiáveis. Quarta geração dos computadores. Nesta geração, houve o maior desenvolvimento de tecnologia e, consequentemente, os computadores diminuíram de tamanho e os processadores, por sua vez, aumentaram a velocidade e a capacidade de processamento de dados, que foi algo muito bom para a época. Houve também a inclusão de microcomputadores com gasto de energia bem menores, mas infelizmente ainda abrangiam somente texto. Quinta geração dos computadores. Com o surgimento e, consequentemente, a popularização dos microcomputadores,
Os anos de 1980 foram marcados pelos computadores pessoais, como IBM, Commodore e Compaq, se juntando à Apple, levaram uma série de inovações daquela época, como por exemplo, temos o lançamento do Macintosh pela Apple em 1984, como já foi citado. Anos 1990, computadores pessoais. Foi na década de 90 que os computadores pessoais se tornaram um produto em massa e muito queridos pela população. A Intel entrava no mercado com o seu primeiro processador como conhecemos hoje, o Pentium 1, em 1993, e logo em seguida a AMD veio também com o seu primeiro processador, o Athlon, no mercado em 1998, que foi muito querido por todos por rodar a incríveis e maravilhosos 750 MHz. Final da década de 1990. Foi dentre os anos de 90 que a Apple apresentou o seu primeiro iMac, computador que unia todos os componentes ao monitor, resultando em um produto extremamente compacto para a época. Foi o primeiro all-in-one do mundo. E aqui temos uma foto dele ainda em funcionamento. Por fim, porém não menos importante, temos os anos 2000, o ano da computação móvel. Pode parecer um pouco estranho, mas há 19 anos atrás, a empresa canadense RIM lançava o primeiro smartphone do mundo, chamado BlackBerry. O aparelho oferecia uma gama de coisas, já que tinha um sistema operacional totalmente novo, um sistema de e-mail e navegação na web, mas apesar de todos os lançamentos importantes daquela época, ela será marcada pelo surgimento do iPhone. Em 2007, Steve Jobs apresentou o aparelho em um evento histórico da WWDC daquele ano. Era o primeiro smartphone com tela sensível ao toque e com sistema operacional avançado, capaz de rodar aplicações complexas como player de música com animações. Sim, player de música com animações era algo complexo para a época. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Eu peço que se você gostou desse vídeo, você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. Muito obrigado e tchau!